Boa tarde a vocês todos. Obrigado por assistirem a live hoje. O meu nome é Pedro, ok? O meu sinal, porque em Libras, gente, as pessoas não só letram todas as letras do nome, você tem um sinal que te identifica. Então, o meu sinal é assim. Eu estudei Libras há muito tempo estudei. Mas esqueci. Eu aprendo e esqueço. Aprendo e esqueço. Estudei um pouquinho de Libras. Mas hoje, 2 amigos vão falar em Libras comigo. Vou apresentá-los então. Primeiro, aqui embaixo, é a Nádia. Esse é o sinal da Nádia. Nádia, obrigado, muito obrigado por participar da live hoje. O segundo é o Jaspion. Esse é o símbolo do Jaspion. Jaspion, muito obrigado por participar da live hoje, conversar comigo. Bom, eu não vou falar em Libras o tempo inteiro, porque eu não sei. Como eu disse, eu estudei há muito tempo e hoje sei somente o básico. O Jaspion vai me ajudar fazendo a tradução, enquanto eu converso com a Nádia. E enquanto eu conversar com a Nádia, o Jaspion ajuda. Quando eu conversar com o Jaspion, a Nádia ajuda. Combinado assim. Bom, queria me apresentar. Meu nome é Pedro Amorim, como vocês já sabem, esse sinal. Eu sou consultor em gestão estratégica, cerimonial e protocolo. E quis muito falar sobre esse tema da inclusão e da acessibilidade da comunidade surda nos eventos, porque nós, cerimonialistas e organizadores de eventos, precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos também entender os pontos de vista dos intérpretes e dos surdos, ao mesmo tempo em que precisamos também colocar os nossos pontos de vista. Então, eu espero que hoje seja apenas o primeiro passo para a gente conversar e amadurecer nisso. Hoje, no Brasil, estima-se que existam 10 milhões de surdos, cerca de 3 mil intérpretes de Libras. E a gente sabe que, além dos surdos, dos 10 milhões, existe toda uma comunidade surda que possui também as suas deficiências auditivas. Então, representam um número muito grande de participantes dos nossos eventos. E a gente vai falar um pouquinho também, não só sobre a participação nos eventos, mas também sobre eles como atores destes eventos. Os surdos não precisam apenas assistir, eles podem e devem participar. A Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, é de 2015, e ela determina que a pessoa com deficiência deve ter direito à igualdade entre as demais pessoas em programas de televisão, cinema, teatro, eventos.
e precisamos falar sobre isso. Então, por isso estamos aqui com a Nádia e com o Jaspion. Nádia, vou começar com você, ok? Bom, a Nádia, ela é formada em pedagogia, ela é pós-graduada em educação especial e é a coordenadora do NAPNE, do IFB. O IFB, Instituto Federal de Brasília, inclusive parceiro dessa live, a quem eu agradeço muito, não só ao Instituto em si, mas à equipe de eventos e de intérpretes de Libras, professores, que fazem um trabalho lindo e muito importante por essa inclusão e pela acessibilidade. Muito obrigado, IFB. Nádia, primeira pergunta que eu queria te fazer. Qual deve ser, a gente falou aqui do IFB, qual deve ser a formação de um intérprete? Vamos começar pelo contexto acadêmico. Qualquer pessoa pode ser intérprete. O que ela precisa estudar para ser intérprete de Libras? E obrigado novamente por estar aqui. Eu que agradeço, Pedro, ao convite, à parceria, e agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho da comunidade surda, das pessoas surdas, que é por elas e para elas que nós estamos aqui. Não estaríamos aqui se não fossem eles, né? Então, a primeira coisa que uma pessoa precisa saber é ter empatia, se colocar no lugar do surdo, antes de ter qualquer currículo. Eu sempre falo isso, não adianta ser um intérprete com pós-graduação, doutorado, se ele não tem empatia pelo outro. Então, mas é preciso que ele tenha um curso superior, que ele seja formado em bacharelado, letras libras, ou tenha uma pós-graduação ou uma proficiência em Libras, né? Antigamente tinha uma proficiência, o ProLibras, não tem mais o ProLibras, o decreto venceu em 2015, mas hoje tem várias pós-graduações que dão essa certificação. E além da certificação, eu acredito que a pessoa tem que ter a experiência é muito importante. Então, qualquer pessoa pode buscar o que ela precisa dentro dela é exercitar a empatia, principalmente porque são ouvintes, né, e que precisam se colocar no lugar dos surdos. Exatamente. E aí, isso é quase que um pré-requisito para ela começar a estudar, é isso? Eu creio que sim, porque pela minha experiência, eu comecei muito nova e fui aprendendo a gostar da língua de sinais e gostar da comunidade surda, de me incluir na comunidade surda. Eu acho que não casa você ser intérprete se você não participa da comunidade surda, se você não participa dessa luta linguística da comunidade surda. Eu acho que é um conjunto de fatores ali e a formação é mais um item. E para ser intérprete, ele precisa ter essa certificação? Precisa ter essa certificação. Para concursos, para as instituições particulares e públicas, é necessário ter essas certificações. E eu acho que é bom alertar, né, fazer um alerta para as pessoas, que quando a gente começa a estudar é muito apaixonante. É apaixonante. Então, apaixonante. Eu, quando começava a estudar e me preparando para essa live, todos os dias, na cama, me preparando para dormir, eu estava gesticulando com as mãos para tentar lembrar os sinais. Porque é muito isso, apaixonante. É um mundo visual. Você se apaixona, não tem como não se apaixonar. E você saber que uma pessoa vive no silêncio e você não se colocar no lugar dela, eu acho que não tem como, não tem como. É questão de empatia e depois da empatia, eu acho que vem a formação, o curso, as experiências, o contato, entrar na comunidade surda. Perfeito. Vou falar assim um pouco mais perto do microfone, porque me disseram que o meu áudio está baixo, mas o de vocês está bom. Ah, que bom. E o que as empresas precisam, vamos falar do ponto de vista das empresas, né? A gente tem que se conscientizar
e já existe no cerimonial público, nos eventos governamentais, já está estabelecido que tem que haver o intérprete e a transmissão. E para as empresas que querem começar este movimento também de inclusão da comunidade surda nos seus eventos, o que as empresas que contratam os intérpretes precisam saber ou precisam solicitar na hora de contratar um intérprete? Então, Pedro, é necessário que as empresas tenham contato, principalmente das associações de intérpretes. Nós temos a Febrapios, nós temos aqui em Brasília a Associação Aditios, nós temos os intérpretes que vão se formando em grupo e vão trabalhando, e em outros estados também. Então, é bom entrar em contato com essas instituições e eles vão indicar, ou então pode entrar em contato com a pessoa mesmo, e é necessário que a empresa preste atenção numa questão. Muitas vezes a empresa contrata um intérprete e acha que esse intérprete, porque sabe Libras, ele tem influência. É o que eu falei, às vezes ele sabe o básico, mas ele não tem influência porque não participa da comunidade, não se identifica. Então, ele é contratado, chega lá no evento, ele não consegue passar a demanda, fluir na demanda do cerimonial ou do evento, em si, uma grande conferência. Então, isso pode ser prejudicial. Então, é importante que a empresa, antes de contratar o intérprete, faça um teste de avaliação na fluência dele, se ele realmente tem influência com o currículo e com a prática, né? Na língua de sinais mesmo. Mas como que a empresa pode testar esta fluência? Porque nas empresas é muito raro encontrar fluentes em Libras, né? Como que ela pode testar essa fluência? A empresa pode convidar ou contratar um intérprete auxiliar ou um surdo mesmo, para contratar, para ver se realmente aquela pessoa tem influência, ou se a pessoa já é conhecida, o surdo já sabe que ela é conhecida, que ela tem essa fluência, então tá ok. Mas se a pessoa não tem essa fluência, é bom, é uma opinião nossa, que a empresa veja realmente se a pessoa tem influência na língua de sinais ou para aquele determinado evento. O que acontece? Muitas vezes o intérprete é contratado para um evento da arte, só que ele tem experiência na área educacional. Então, aquilo ali, ele pode se adequar àqueles sinais? Pode, mas o intérprete na área de arte, ele vai fluir muito mais no evento. Você me entende? Entendo. E eu estou pensando também, você falou antes, né, da busca pelas federações, pelas associações. E aí a indicação deste intérprete já vai vir também com a chancela dessas entidades, o que é muito importante. Sim. Obrigado, Nádia. É isso. Obrigado. Queria avisar para o pessoal que, infelizmente, como eu estou fazendo também uma transmissão um pouco inovadora, porque somos 3 aqui, várias pessoas já me perguntaram, mas como? Está chegando mensagem aqui no meu WhatsApp. Como você está colocando 3 pessoas numa live? Olha, na quarta-feira, agora, dia 15, eu vou fazer uma palestra sobre gestão da inovação e vou falar também como fazer uma live aqui com 3 pessoas. Vou ensinar na minha palestra. Então, quem quiser assistir e saber mais, é www.pedroamorim.com. E lá eu vou ensinar. Eu estou falando um pouco mais alto porque eu estou recebendo mensagens também de que o meu áudio está baixo, mas vamos em frente. Nádia, eu vou fazer 2 perguntas aqui para o Jaspion. Tá ok, eu interpreto, vamos substituir. É assim que a gente trabalha. O intérprete, ele não trabalha sozinho, ele sempre trabalha em dupla. O que acontece? As pessoas acham, me manda um intérprete, eu preciso de intérprete hoje. Não, não é assim. O intérprete sempre trabalha em dupla e por hora. Mas vamos lá. Vamos. Jaspion, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Oi, eu que agradeço. Obrigado. Eu queria começar exatamente com esta pergunta. Em que situações é preciso mais de um intérprete? E qual a quantidade de intérpretes que um cerimonialista ou um organizador precisa contratar? Varia com o evento? Como funciona?
Boa tarde a todos, boa tarde, Pedro, boa tarde, Nádia. Estava aqui sinalizando, então estava focando mais na sinalização. Então, vamos à pergunta. Qual o tempo necessário de um evento para saber quantos intérpretes vão ser contratados, né? A gente normalmente faz uma conta simples, que é uma conta de 20 minutos. A cada 20 minutos de evento, a gente precisa ter a substituição para um ou mais intérpretes. Então, vamos supor que o 20 evento... minutos. Isso. Vamos supor que o evento tenha 40 minutos. Pode ser que um intérprete sozinho consiga esse evento de 40 minutos, mas a gente sabe que não tem evento de 40 minutos, os eventos duram 1 hora. Então, seria 20 minutos a cada intérprete faria essa troca, e um evento de 1 hora, uma equipe de 2 intérpretes. Eu participei já de lives aqui do YouTube, participei de lives artísticas com um grupo aqui de Brasília. Nós tínhamos uma equipe, como a live era 4 horas de live, a gente tinha 3 intérpretes para fazer esse revezamento. Então, esse revezamento ele tem que ser por equipe quando passar de 1 ou 2 horas de atuação. 2 intérpretes conseguem fazer normalmente até 3 horas de atuação. Passou de 4 horas de duração, 5 horas de duração, é necessário uma equipe aí minimamente de 3 intérpretes. Por quê? A qualidade da interpretação, que é algo que vai depender do cansaço, esforço mental, esforço físico, a partir do momento que a pessoa passa aquele tempo, a interpretação em língua de sinais ela vai ter prejuízos, né? Que a gente chama de perdas. Porque diferente de nós que estamos falando, a interpretação e a tradução, ela tem um esforço duplo. Você tem que ouvir, você tem que decodificar, você tem que entender e você tem que passar para uma outra língua. Então, esse esforço cognitivo faz com que o intérprete se desgaste muito mais rápido do que um palestrante. O palestrante ele consegue ficar 1, 2 horas falando, porque é um assunto que ele já domina, é um assunto que já é da formação dele. Mas o intérprete, quando ele passa de 30 minutos, a gente já tem uma perda de informação. Essa perda gera uma perda para o surdo, de conteúdo, de informação, e que faz com que a interpretação fique falha. E essa questão que você falou de dominar o conteúdo, nós cerimonialistas, então, assim como a gente precisa passar o roteiro para o mestre de cerimônias com antecedência, a gente também precisa passar o roteiro para o intérprete com antecedência para vocês estudarem? Com certeza, tudo isso é muito importante, passar o conteúdo, passar o script, que vai ser o script do evento. A gente sabe que tem alterações na hora, isso faz parte do cerimonial, faz parte também do intérprete de eventos, porque hoje a gente já fala em intérpretes por área, como a Nádia falou, intérpretes da área educacional, intérpretes da área jurídica, intérpretes da área legislativa, intérpretes de eventos, intérpretes da área cultural. Cada interpretação ela precisa de uma nuance, ela precisa de uma experiência naquela atuação. Então, vamos supor que você vai atuar na área legislativa. É um tipo diferente de atuação da área jurídica, é um tipo do executivo, que normalmente são palestras de formação de alguma área. Então, é muito importante que o intérprete tenha não só o script, mas também tenha o conteúdo, a sequência das palestras, o tema, porque mesmo isso vai fazer que sofra alterações. Isso, porque vai fazer com que a gente tenha uma gama, porque assim, a tradução, ela pode ser de qualquer coisa. Se eu não aviso o intérprete sobre o que vai ser aquele evento, pode ser um evento de tecnologia, pode ser um evento de saúde mental, pode ser um evento de direito trabalhista, pode ser um evento de direito tributário. Então, é uma gama de palavras e de conceitos... Termos técnicos, né? Isso, que precisam ser ativados na mente do intérprete. Então, quando ele é avisado, você vai para um evento que vai ser sobre formação do esporte e sobre direito esportivo, né? Como uma vez eu fui chamado. Quando eles enviaram para a gente o script,
eles mandaram também os PowerPoints das palestras que os palestrantes iam dar. Por quê? Porque tinham atletas surdos. E os atletas surdos, a todo momento, ficavam avaliando a nossa interpretação para entender todo aquele contexto, que era um contexto bem complexo. Então, a gente assim, precisou mesmo dessas informações. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa interação do cerimonialista com o intérprete. Então, além dessa preocupação com o script, quais são as outras questões que intérpretes e cerimonialistas precisam conversar? Existe uma discussão muito grande sobre o posicionamento dos intérpretes. Alguns acham que eles ficam muito próximos à tribuna, outros defendem que se eles ficarem afastados, prejudica o surdo, tanto olhar para a autoridade, porque o surdo não olha só para o intérprete, né? Ele também olha para a autoridade. Então, se aumenta muito a distância. Quais são as outras questões que o cerimonialista precisa se preocupar? Ele precisa, por exemplo, desde coisas simples, Jaspion, como, por exemplo, reservar uma cadeira para o intérprete, posicioná-lo. Não sei, conta para a gente, quero aprender. Então, são muitas quebras de protocolos, né? Então, assim, eu já fui em evento do governo que a gente teve que ficar atrás, porque o surdo estava bem à frente, a gente teve que ficar atrás dos palestrantes. Então, vai depender muito de onde o surdo vai estar posicionado. E aonde vai estar posicionado a transmissão da palestra ou do evento, vamos supor, o PowerPoint está atrás do palestrante ou do lado. Então, esse posicionamento vai interferir na hora de escolher qual que é o melhor lado, né? Vai ser do lado do púlpito, mas o outro lado é o lado da projeção. O surdo vai ter que olhar para a projeção de um lado e olhar para o intérprete do outro. Então, vai ter que se pensar nesse esquema, né? Então, é melhor o cerimonialista consultar o intérprete para resolver essas questões do que... Mas em antecipação, o que ele pode fazer? Porque às vezes ele só tem contato com o intérprete um dia antes, né? A gente sabe. Ele pode prever aonde vai ser a projeção e onde o surdo vai estar sentado. Se a projeção for do lado direito e o púlpito estiver do lado esquerdo, o intérprete do lado esquerdo e a projeção do lado direito atrapalha o surdo, porque o surdo vai ter que olhar para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, esse desvio do olhar para a informação que está sendo passada gera uma confusão, né? Então, é melhor a questão da empatia que a Nádia tinha falado, né? A gente reservar um lugar para os surdos, que aí no credenciamento ele vai ter que ser recebido corretamente, conduzido para este lugar, e que este lugar tenha o direcionamento do olhar o mais unilateral possível, o mais direto possível, seja para a tela da palestra, seja para a tribuna, é isso? O ideal mesmo, que hoje a gente já tem experiências, é que seja colocado o intérprete e seja feita uma transmissão para o telão ou para o PowerPoint que está sendo projetado. Então, hoje a gente já tem experiências de algumas empresas que oferecem esse tipo de serviço. Porque não importa onde o surdo vai estar posicionado, se for um auditório grande, se for um auditório pequeno, o intérprete vai estar posicionado na apresentação. Então, lá vai ter o intérprete já na apresentação de um tamanho que os surdos ali consigam ver, mesmo separados naquele auditório. Mas a gente consegue, como cerimonialista, reservar um lugar que seja mais adequado para o surdo. Sim. A gente consegue, a gente tem esse poder. Existe um posicionamento mais adequado para ele? Para o surdo, ele tem que ficar no lugar que ele consiga ver o intérprete, porque se não tiver essa reserva desse espaço na frente para ele e não tiver a projeção do intérprete, a última formatura do IFB, a gente teve uma experiência muito bacana, eu não participei, mas a gente teve uma equipe que fez essa projeção. Então, assim, independente do surdo estar à frente ou estar atrás, ou estar no meio, ele conseguia ver o intérprete porque estava projetado num telão lá atrás. Então, era visualmente, tanto para o surdo que era convidado, quanto para o surdo que era formando,
o intérprete por causa desse recurso tecnológico, né? Agora, quando não há esse recurso, tem que ser feito o posicionamento à frente para que o surdo consiga ver, né? Porque senão ele não vai enxergar o intérprete. De preferência na primeira fila. Isso, iluminação também é muito importante. A gente fez um evento no IFB que a gente fez muito teste de iluminação e era um evento que abria com um estilo musical, que foi a abertura do Conecta IF. E aí tinha uma cantora, essa cantora ela fazia, eu não sei se era 100 anos de JK, ela fazia música. A gente fez muito teste com iluminação, porque a iluminação, se ela ficar muito em cima, ela estoura e ali os surdos não vão conseguir ver. Então tem que achar também, quando é um evento cultural, esse jogo de luz que vai ficar melhor para visualizar tanto o rosto do intérprete quanto as mãos. Perfeito. Obrigado, Jasper. Eu vou conversar um pouquinho com a Nádia agora. Vamos revezar. E daqui a pouco eu volto a falar contigo. Nádia? Ok, vamos lá. Vamos lá. Falando assim, já que a gente falou de onde posicionar o surdo, quais são as principais necessidades dos surdos num evento? Por que eu pergunto isso? Porque hoje, por exemplo, hoje não, né? Para esta live de hoje, eu fiz um convite e aí eu pensei, eu preciso fazer também um convite em Libras, um vídeo, porque eu estaria utilizando a língua deles, né? Para me comunicar diretamente com eles. Foi uma preocupação que eu tive. Quando o surdo vai participar de um evento, além do posicionamento ali do intérprete, existem outras questões no credenciamento, por exemplo. Eu preciso ter alguém que fale Libras. Conta pra gente, então. Pelas nossas experiências, tudo isso que Jasper e eu estamos falando aqui é de experiências próprias, com grandes eventos, desde conferências nacionais, conferências estaduais. É necessário, é importante que seja um evento todo bilíngue, desde o recepcionista a todos que saibam Libras. Assim, desde que o recepcionista sabe o básico, ou um intérprete mesmo, vai lá, atende o surdo. Isso aconteceu com a gente na Conferência da Educação, não lembro o ano. Os intérpretes que estavam em todas as portarias, em todas, porque tinham muitos delegados surdos de todos os estados, então os intérpretes estavam na recepção, os intérpretes estavam na entrada, os intérpretes estavam nas salas de apoio, quando divide os temas, e na plenária maior. E ali eles se dividiam, acho, conforme os temas. E deixa eu te perguntar, então, o intérprete que a gente contrata para o evento, vamos supor que eu contratei uma dupla, que eu vou ter um evento de 1 hora. Eu posso pedir para esse intérprete para ir lá no credenciamento receber o surdo, isso estaria dentro do escopo de atividades dele, ou ele é contratado somente para interpretar o evento na hora? Então, vai ter que negociar, Pedro, vai ter que negociar. Porque se ele ficar só na recepção, ele está sendo contratado só para a recepção. Não, estou dizendo o intérprete que foi contratado para tradução, e na hora que os surdos chegam, antes do evento, pedir para ele lá receber. Não, porque gera a questão do texto, de receber o conteúdo antes para o intérprete. Então, é preciso que os intérpretes estejam no local certo. É bom contratar um só para a recepção e um só para o evento, porque o evento, a discussão é pesada, é maciça, então o intérprete tem que estar ali. É importante a gente falar também que o intérprete ele precisa ter um intérprete de apoio. Eu sou o intérprete que fico lá em cima interpretando, e na minha frente eu preciso daquele intérprete de apoio, que ele pode dar um apoio para o surdo do lado ali também. Porque o surdo precisa ter esse intérprete que acompanha ele nas atividades, durante as conferências. Então, esse intérprete que está me apoiando ali em língua de sinais, os intérpretes que estão assistindo, eles sabem que essa é uma regra que a gente tem dentro do nosso trabalho, ele pode estar ali acompanhando o surdo, participando juntamente com o surdo ali do lado. Então, é uma sugestão, né?
eu fazer uma pergunta que me veio aqui agora na cabeça. Eu sei que existem os surdos e existem também os surdos cegos. Exatamente. Se eu tiver... Pois é, se eu tiver... Eu sei que aqui a gente está falando do surdo só, mas assim, se eu tiver um surdo cego no meu evento, que não consegue ver, obviamente, o intérprete, como funciona? Existem especialistas, intérpretes em... Existe Como é essa língua? É o guia intérprete da língua de sinais. Tem todo um protocolo para trabalhar com Tadoma, com a língua de sinais na mão. Como chama a língua dos sinais na mão? Tadoma, vai aprender com os surdos no Tadoma, na língua de sinais, na mão. E ali o intérprete vai sentar com o surdo durante todo o evento e ele também trabalha em dupla, o guia intérprete. E ele vai passar todo o conteúdo na mão. Isso é acessibilidade. Então, é importante que a equipe do cerimonial possa conferir antes se vai ter esse público, ou de repente é uma conferência nacional, né, da pessoa com deficiência, sabe que vai ter esse grupo e tem que contratar esse grupo também dos guias intérpretes. E já que a gente falou dessas nuances, né, inclusive de negociação entre cerimonialista e intérprete, o que o intérprete vai fazer e o valor do seu serviço, e o valor também é algo muito importante, porque isso vai ter que entrar nos investimentos do evento. Assim como a gente contrata várias coisas, isso vai ter que estar no orçamento do evento. Como são negociados esses valores? Existe uma tabela para isso? Cada intérprete cobra um valor? Varia com a quantidade de tempo, claro, mas assim, quantidade de coisas que ele vai fazer? Como é a negociação de valores dos cerimonialistas com os intérpretes? Então, a FEBRAPIOS, né, que é a Federação dos Tradutores, tem uma tabela. Nós também acompanhamos a tabela do Sintra, que são a tabela dos tradutores orais, e também tem o valor da língua de sinais. E antes do cerimonialista, da empresa contratar, é importante ele fazer uma licitação, ver uma comparação de preços, mas é importante, além de tudo isso, ver a experiência do profissional, né? Certo, não, com certeza. É bom saber que existe uma tabela, porque acho que qualquer serviço, né, qualquer contratação de serviços ou categorias profissionais, quando a gente tem uma tabela de referência, a gente fica muito mais seguro, né? Sim, sim. Tem que ter um norte, né? E não pode pegar qualquer pessoa para poder se frustrar pelo um valor menor. Isso pode ser bem prejudicial para todo o evento. E, na sua opinião, todo evento precisa de um intérprete? Ou, mesmo se o evento for fechado e eu tiver certeza de que não há um surdo inscrito? Então, na minha opinião, todo evento, principalmente público, tem que ter intérprete de Libras, porque a lei a lei brasileira de inclusão, a lei de acessibilidade garante isso, que, por exemplo, o cadeirante, onde ele for, ele vai ter uma rampa, ele vai subir, está ali, ele vai poder usar o banheiro, é acessível ao cadeirante. E o surdo é a mesma coisa, e o surdo é uma deficiência que não é vista, né? Eles nem se consideram deficiente, mas você não consegue identificar um surdo. Então, se o intérprete está ali aguardando, ele nem precisa aguardar também, ele começa a trabalhar e o surdo tem a noção que ele pode entrar e vai ter ali. Muitas vezes o surdo é prejudicado, Pedro, porque vê visualmente, não tem ninguém ali interpretando. Ele fala, não é acessível, eu vou embora. E às vezes tem um intérprete ali, mas não tem nenhum surdo, mas ele está garantindo a acessibilidade. Sabe? Isso eu aprendi há muitos anos atrás com a professora surda, Shirley Vilhalva, e ela falou, é direito do surdo ter um intérprete de Libras. Mesmo que não tenha surdo, tem que ter um intérprete como se fosse ali uma rampa, um acessório que é garantia de direito dele. É isso. Muito bem, muito bom.
A gente já está quase caminhando para o fim. Eu tenho mais duas perguntas para você e para o Jaspion. Eu queria saber se teve alguma situação sua, ou muito boa, ou muito ruim, alguma curiosidade que você queira contar que você passou em algum evento que você chegou ou não tinha uma estrutura para você, ou as coisas mudaram. Não sei, tem alguma situação curiosa que você queira compartilhar com a gente? Porque para a gente é legal a gente já ter uma imagem do trabalho e o que pode acontecer, né? Essa questão que a gente começou a falar de colocar o intérprete. Muda o intérprete do lado direito para o lado esquerdo. Não, você não está legal aí. Sai daí, eu não quero você aí. E não pode acontecer isso. A conversa, o diálogo entre os organizadores do evento, cerimonialistas, com o intérprete é fundamental, porque isso vai gerar estresse, isso vai gerar nervoso. Isso aconteceu muito comigo, não só comigo, mas com a equipe de intérpretes aqui de Brasília, da conferência. Coloca a gente na sala A, depois joga para a sala B. E ali o surdo perdeu a qualidade. E ali o surdo perdeu o conteúdo, perdeu o contexto. Foi prejudicado não só o intérprete, pela canseira de andar e voltar, mas de mudar os locais, isso é muito prejudicial. Então, tem que ser algo fixo e tem que ser conversado com antecedência e treinado antes, até que se o surdo estiver lá, pergunta para o surdo, porque ele é o protagonista. Pergunta para ele, aqui tá bom? Vai ficar aqui? Não vai mudar? Se mudar, você me avisa com antecedência? Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com o intérprete, e esquece de perguntar para o protagonista. O protagonista é o surdo, a pessoa que está ali naquele evento responsável é os surdos. Então, assim, aqui em Brasília a gente tem experiências das conferências nacionais e as pessoas muito se preocupam com o intérprete, e poucos com os surdos. Então, eu acho que tem que o cerimonialista conversar com o surdo. Aqui tá bom o intérprete pode ficar aqui? Então, pergunta antes para o surdo, depois pergunta para o intérprete, converse com ele, surdos e intérpretes, chama antes, faz uma reunião, eu acho que fica legal e não vai gerar confusão nem no evento, nem depois. Mas o cerimonialista, a maioria não fala Libras. Não é um insulto, ele pode ficar tranquilo em fazer mímica? Ele não precisa se preocupar? Ele chama o intérprete já foi contratado por evento. Então, ele chama o intérprete e fala, vamos fazer uma reunião antes? Vamos conversar? Vamos chamar o surdo e perguntar onde é o melhor local, qual é a opinião dele, porque o intérprete é a ponte, o protagonista é o surdo. Então, é fundamental que ele chame. Ele não precisa ficar preocupado se ele sabe língua de sinais, não. Chame o intérprete e pergunte para o surdo. Mas muitas vezes a gente não tem acesso ao surdo, né? O evento é inclusivo, ele é inclusivo do ponto de vista dos surdos, mas a gente está lá com as autoridades, numa sala, preparando o palco. Às vezes a gente não tem essa antecedência, né? Como você disse, o evento preparado para o surdo não quer dizer que a gente sabe quais e quantos vão chegar. E aí chegar um surdo, ou você falou, pergunta para ele se o lugar está bom, se o intérprete está bom. Eu posso me aproximar dele e fazer mímica? Tudo bem? Tudo bem, eu acho que não tem problema se perguntar. Às vezes ele vai se sentir até melhor. Agora, se você puder já reservar o local para eles, as primeiras fileiras, o telão é perfeito, o telão é ótimo. Só que tem surdo que gosta de sentar na frente também. Outra experiência nossa, Pedro, aqui em Brasília, é na Câmara dos Deputados. Hoje nós interpretamos na Câmara dos Deputados ao lado do palestrante. Por exemplo, um deputado está falando ali na comissão, na mesa, nós vamos para trás do palestrante e vamos interpretar. E o surdo tem noção que é aquele palestrante está falando. Depois o outro palestrante ou um convidado vai falar, o intérprete sai do seu lugar e fica próximo à pessoa que está falando dentro do plenário. Claro que isso não vai acontecer numa conferência grande, mas assim, é algo visual que o surdo vai identificar quem está falando. Essa é mais uma experiência que a gente teve aqui em Brasília. Eu já vi uma transmissão de uma mesa, de uma reunião de uma comissão.
na Câmara dos Deputados. E realmente o surdo estava em pé, as autoridades estavam sentadas à mesa e havia uma intérprete, né, uma TILS, né, uma intérprete de Libras, em pé atrás da autoridade que estava falando sentada. Esse era o posicionamento dela. Mas ela estava na frente das bandeiras, o que do ponto de vista de cerimonial não pode. Não pode. Faltou ali uma integração entre cerimonialista e intérprete? Faltou. Faltou algo para achar uma solução, né? Porque a bandeira também não pode ser tirada do local, é isso, né? Não, a bandeira ela pode ser movida antes do evento para, por exemplo, a direita da tribuna, ela pode estar num local visível. O que não pode é o intérprete ficar na frente da bandeira, entre a bandeira e a autoridade. Então é isso. Então o cerimonial, mais uma vez, tem que conversar antes do evento iniciar com o intérprete. Tirar a bandeira do local, porque sabe que o intérprete vai ali andar, circular naquele caminho ali. E colocar a bandeira à direita do dispositivo e não atrás, né? Exatamente. É uma solução. Mas essa questão... eu acho que é diálogo, né, com o intérprete, porque o cerimonialista tem as suas preocupações. O intérprete também tem as suas. E todas as preocupações são em prol do público. Exatamente. Não é nem em prol do cerimonialista e nem em prol do intérprete, né? Então... É em prol de todos, né? Desde que aconteça um evento bom e agradável para todos. Exatamente. Os nossos protagonistas são os participantes, né? Exatamente. Tá bom. Jaspion, você tem alguma história para compartilhar? Nossa, que agora que a gente já está caminhando para o final, uma história curiosa, engraçada. Eu queria que o Jaspion falasse um pouquinho da importância. Ele já falou da iluminação, agora do áudio. Ah, sim. Então, eu já tive duas experiências com lives aqui em Brasília, de um grupo, né, uma banda. E a primeira vez a gente usou o ponto, que é ideal, o retorno, né? Porque a gente sabe que existem vários sons que podem atrapalhar, principalmente na interpretação artística, né? Ali você está tendo som de violão, de tamborim, de um monte de instrumentos musicais e você precisa da voz do artista, que você precisa acessar a letra da música. Então, uma vez a gente teve a experiência de usar o ponto e da outra vez eles conseguiram um espaço mais reservado e o retorno era por uma caixa de som, mas também a caixa estava bem posicionada, a iluminação bem posicionada. O mais importante que a gente tem visto aí nessas lives, a gente até comentou aqui no começo da live de uma cantora famosa, que teve uma intérprete para a live que ficou 6 horas, né? O mais importante é que o intérprete tenha essa noção de que o trabalho precisa ser feito por uma equipe, né? A gente vê lives grandes aí dos cantores sertanejos, eles são produzidos por uma equipe de intérpretes. Agora tem lives menores aonde não tem essa produção e acaba um intérprete achando que é possível fazer esse trabalho quando o trabalho não é de um, mas sim de uma equipe. Não, com certeza. Outra experiência que eu tive, assim, que foi muito assustadora, foi numa conferência, acho que foi na Conferência Nacional, não sei, de Saúde ou de Psicologia, aonde o surdo pediu para trocar a intérprete, porque falou que a intérprete não era boa, não tinha qualidade, e a gente passou por um constrangimento muito grande, a equipe passou por um constrangimento muito grande. Assim, era uma equipe que eu trabalhei uma vez. Então, assim, existem equipes que você tem mais confiança, onde você conhece toda a equipe, e aí você tem tranquilidade. E tem equipes que você não tem toda essa tranquilidade, porque você não conhece, às vezes, a pessoa que vai trabalhar com você e pode gerar esse transtorno. Com certeza. Fiquei chocado com essa intérprete que você disse que ficou 6 horas na live de uma artista. E assim, a gente sabe que os artistas, acho que a primeira grande artista nessa quarentena que começou a usar foi a Marília Mendonça. Marília Mendonça. Que foi uma... A Marília Mendonça contratou 2 intérpretes do próprio estado, que é o Vinícius e a Gessilma. Ela até ficou famosa pela atuação, a Gessilma.
E a atuação nessas lives começou a partir daí, né? Essa experiência com lives. E você acha que os memes, não sei como o Nádia vai traduzir memes, os memes com os intérpretes que acontecem às vezes por causa das expressões e tudo mais, eles ajudam ou eles atrapalham? Eles ofendem ou é engraçado? O que ofende é quando é um meme relacionado a Libras. Aí ficou ofensivo no sentido assim, alguém tentar fazer uma sinalização que na verdade não é nada, é uma mímica. Isso para o surdo é ofensivo. Mas agora das expressões faciais, rir das expressões, achar que, por exemplo, quando ela fazia isso daqui, as pessoas achavam que ela estava falando que era corno. Isso aqui é eu amo você. Aí então quando ela fazia assim, era eu amando a pessoa. Isso. E as pessoas achando que era corno, que era sofrência, que era chifre. Então, assim, os memes geraram a partir daí essa sofrência, mas isso não é ofensivo. O ofensivo é usar a língua como brincadeira, né? É pensar que é uma brincadeira, e aí o surdo se vê ofendido porque é uma língua que é a língua deles, né? Eu acho que essa quarentena deu um protagonismo, né, não só para os intérpretes, mas também para os surdos. Jogou uma luz, digamos assim, né, sobre essa necessidade, porque inclusive os artistas, os intérpretes estão dançando, né? Eles estão a interpretação da música, ela não é só da palavra, né? Ela é do ritmo, ela é do sentimento. Então, assim, além de respeito, eu acho que trouxe para a gente também uma consciência maior, né? E aí eu acho que tudo que é assim, que tem que tudo que é muito exposto, que às vezes acaba caindo num meme, numa brincadeira ou em outra, acho que faz parte. Mas existe um limite. Às vezes, assim, alguém sai um pouco do limite, dança demais, ou se envolve demais, ou se empolga demais, entendeu? Existe um nível de concentração. Esses dias mesmo teve uma que gerou muitos memes, mas é porque ela mais dançava do que interpretava. Então, quando você perde esse equilíbrio de que a música é a expressão do conceito para o surdo, você precisa passar o conceito, mas você precisa passar o ritmo, você precisa passar a musicalidade. Então, assim, mas você precisa passar o que aquela música traz. Não é dançar a música, né? Aí também tem diferença entre o movimento interpretativo e o movimento de dança puramente artístico, digamos assim, né? Isso. É um movimento que a gente tem movimentos da língua de sinais que parecem um ritmo, porque a língua de sinais ela também tem tonalidade. Dá para saber se a pessoa está gritando, se a pessoa está chorando, como que a pessoa está. Então essa expressão as pessoas às vezes entendem como um ritmo, uma dança, mas às vezes não é. A própria expressão facial. Essa expressão facial é muito importante, né? Eu, quando estudei um pouco de Libras, eu sempre dizia para minha professora que era muito difícil. Só que eu dizia que era difícil assim. Com semblante sem dificuldade nenhuma. E aí ela brigava comigo porque eu não estava dizendo que era difícil. Fazer simplesmente o gesto não é. Aí eu tive que fazer cara de difícil. Isso, a expressão facial. E você vê que na sua expressão facial você movimentou mais do que seu rosto. Você movimentou o corpo, a mão. Então, assim, tem essa expressão que tem uma marcação, né, corporal. Sim. Bom, a gente tem aqui mais 5 minutinhos só. Eu queria pedir desculpa para as pessoas que estão assistindo, que os comentários são desativados automaticamente. Nesse sistema que eu criei não, né? Que eu estou usando para fazer a transmissão com 3 pessoas, é um sistema que eu estou usando 4 programas diferentes. E aí na minha palestra de quarta-feira chama Quem Tem Medo do Robô, que é uma palestra sobre gestão da inovação em eventos. Na palestra eu vou explicar como é que eu estou fazendo essa transmissão com 3 pessoas, mas uma limitação é que os comentários são desativados automaticamente, então as pessoas não estão podendo interagir com a gente. Mas eu recebi uma pergunta por WhatsApp
do Francis Marpettini. E ele está perguntando se existe alguma diferença de atuação entre intérprete e tradutor em Libras, ou é só uma questão de nomenclatura, é a mesma Não. coisa? Como explica para ele? Isso. Quando a gente fala tradutor, intérprete, a gente está dando dois trabalhos. O trabalho do tradutor é um trabalho com língua escrita. Quando eu vou passar de uma língua escrita para uma língua oral ou uma língua sinalizada. O trabalho do intérprete é com línguas orais. Então, vamos supor que eu vou traduzir um livro para o inglês. Ele é o tradutor, ele não é o intérprete. O intérprete de cabine, de conferência ou a interpretação de eventos é interpretação, não é tradução. A tradução seria quando você, Pedro, me dá uma letra ou me dá uma música e pede para eu gravar. Olha, grava isso aqui para a língua de sinais. Aí é o ato tradutório. O ato interpretativo é o ato que vai envolver, esse que a gente está fazendo nesse momento é interpretativo, não é tradutório. Só que se você antes combinasse com a Nádia e desse ou um poema ou algo que ela precisaria traduzir, aí o acesso é da língua escrita para a língua sinalizada ou para a língua oral. Então, a gente fala de funções que são acumuladas, tradutor e intérprete. Existem tradutores que não são intérpretes e existem intérpretes que não são tradutores. Entendi. Então, se eu tenho um evento e eu distribuo algo escrito para as pessoas lerem no mesmo evento, o intérprete vai ter que fazer também um trabalho de tradução, porque ele vai traduzir do escrito para o oral, para o gestual, né, o oral, e também está interpretando o que as autoridades ou as pessoas estão falando. Entendi. Isso. Normalmente é essa divisão. As pessoas fazem um pouco de confusão, mas é essa divisão. O tradutor ele tem mais tempo para preparar, porque ele já recebeu o texto. Ele tem, por exemplo, assim, você vai traduzir a Paula Fernandes vai traduzir a música da Lady Gaga. É uma tradução cultural, mas ela tem tempo, ela tem a letra, ela vai pensar naquilo, né? Que é, inclusive, das pessoas criticaram, mas eu adoro. Exatamente. Aí parte da escolha, né? Do tradutor. Sim, exatamente. A escolha pode ser aplaudida ou rechaçada, né? Com certeza. O Francis Mar está agradecendo aqui. É muito interessante a resposta dele e o apontamento sobre a entrega dos materiais escritos, que ele imaginava outra coisa. Achou muito esclarecedor. E para a gente... Aqui estão dizendo também para avisar que no meu perfil, pedramorim.cerimonial, que é esse perfil que as pessoas estão assistindo, eu vou abrir uma caixinha, um post para as pessoas fazerem perguntas e aí depois a gente esclarece as perguntas. Caminhamos para o final, porque a gente tem 5 minutos apenas. Que conselhos vocês dariam aos cerimonialistas para a gente melhorar a acessibilidade dos surdos nos eventos? Vou começar com você, Jaspion. Então, o conselho que eu dou para os cerimonialistas é entender essa proposta inclusiva, né? Existem as regras que envolvem a atuação do trabalho do cerimonialista e existem as regras que envolvem o trabalho do tradutor. E eu acho que a melhor regra, quando se tem muitas regras, é chegar a um ponto em comum para o público, como você disse. Tanto para o público geral, quanto para o público que vai precisar daquele serviço de interpretação. Então, eu acho que a melhor coisa é o trabalho em equipe, né? Tanto do cerimonialista, quanto desse profissional intérprete de Libras, tradutor ou intérprete de Libras. Perfeito. Jasper, então eu te agradeço muito, muito obrigado por participar da live. O Jasper estava me explicando, gente, que live é assim. Porque são 2 telas. Só que a gente acabou de criar um novo tipo de live, que são 3 telas. Então, talvez a gente tenha que mexer um pouquinho na linguagem de sinais. Não, é brincadeira, não sei. Porque são 2 telas e a gente está fazendo com 3. Mas é só uma curiosidade. Muito obrigado, Jaspion, de verdade. Assim, a gente estava fazendo um teste antes, pessoal. Fiquei até emocionado de conseguir
promover, fazer essa live aqui, mesmo com as limitações que a gente tem. Eu estou aqui com 4 programas abertos, estou com fone que às vezes não funciona direito, mas o importante é a gente se esforçar. Eu comecei a live falando um pouquinho de Libras, por mais que eu não seja fluente em Libras, porque a gente tem que começar a se esforçar. E acessibilidade e inclusão é muito mais do que a comunidade surda, né? Como eu falei no início, tem os cegos, tem os cadeirantes, e muitas questões de acessibilidade, igual a Nádia falou, o Jaspion falou, muitas questões já estão absorvidas, como a rampa. Sempre que eu organizava um evento, no palco eu tinha de um lado uma escada, de outro lado uma rampa. Era já internalizado isso. Então, a questão dos surdos também tem que ser naturalizada, internalizada. Como eu digo, a gente tem que fazer a diferença pouco a pouco, até que não haja mais diferença nenhuma, né? Até que tudo fique natural. E aí, agora eu vou conversar com a Nádia. Nádia, a gente tem 2 minutinhos para se despedir. Então, caso caia, eu já vou te agradecer de coração por você ter embarcado nesse papo comigo, para toda a troca que a gente vem tendo e a gente vai continuar tendo. A Nádia vai ser a minha intérprete de Libras na palestra de quarta-feira. Então, se você é surdo, se você tem alguma deficiência auditiva e quer assistir a palestra sobre eventos e inovação nessa quarta-feira, que eu vou fazer, a Nádia vai ser a intérprete. Nádia, algum conselho aos cerimonialistas? Eu concordo com o que o Jasper falou. Eu acho que o melhor é o diálogo. É o diálogo antes do evento, sentar, conversar, tentar entender um pouquinho do trabalho do tradutor e intérprete de Libras, porque ainda é novidade, tudo muito novo, então eles não têm noção, acham, nem todos, né? Agora já começou a se abrir mais, mas é isso, é só conversar, ter um diálogo e ter empatia sempre. 1 minutinho. Com certeza. Eu agradeço, Pedro, agradeço de coração a oportunidade, sabe? Estamos aqui para trabalhar e para mostrar o melhor. Jaspion, obrigado também. Obrigado, Pedro. Obrigado, Nádia. Eu vou, antes de encerrar aqui, se é que não vai cair, mas se cair, pelo menos eu tentei. Então, quarta-feira tem a minha palestra sobre inovação, no Zoom, vai ser às 17 horas e vai ser inclusiva. E amanhã, o Comitê Nacional de Cerimonial Público vai assinar com a FEBRAPILS, Federação dos Intérpretes, um acordo de cooperação para criar um grupo de trabalho para discutir esses assuntos nossos. Olha que notícia maravilhosa. Olha que maravilha! Amanhã, às 14 horas, o CNCP e a FEBRAPILS vão assinar vai ser transmitido pelo YouTube. Gente, vai cair. Caiu. Não. Caiu. Não sei se deu tempo de falar isso tudo. Tchau, gente. Caso não tenha. Tchau. Obrigada, Pedro. Obrigado.